Povo de Deus, paz do Senhor, shalom, shalom. Eu estou retomando aqui o vídeo, gente, tive um problema técnico aqui, mas vamos reiniciar o nosso vídeo, tá certo? Então, desde já, eu quero deixar aqui que todos vocês sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um episódio do Online Podcast, que é aquele podcast que você não precisa viajar para ser convidado. Nós temos hoje uma convidada especial que vai trazer um testemunho de vida. E você que está aí assistindo, depois você escreve de onde você está vendo o nosso podcast. Né? É um podcast que nós temos o objetivo, primeiramente, de trazer pessoas simples, trazer a palavra de Deus, trazer testemunhos e que Jesus ele possa entrar nas nossas casas, que Jesus ele possa entrar no nosso lar, que Jesus através da vida de alguém, de alguma pessoa, ele possa se apresentar de alguma forma, porque Jesus ele tem multiformas de se apresentar, né? E eu tenho um aviso para deixar aqui para vocês, é que se você sentir o desejo no coração, não, Tassiana, eu senti o desejo no coração, eu quero participar. Entre em contato comigo, tá bom? Entre em contato comigo, que aí a gente conversa no privado e aí a gente vê a possibilidade de você participar, você trazer seu testemunho, você trazer a sua história de vida, ou então trazer um estudo bíblico, quem sabe, né? Então, desde já, eu quero também pedir perdão a vocês, porque eu pensei que fosse às 16 horas, né? Porque eu pensei que fosse diferente o fuso horário daqui da Alemanha, mas não é o mesmo horário, tá certo? Então, por isso a gente está começando com um certo atraso. Gostaria de pedir perdão a vocês e vamos desde já dar início. A nossa convidada de hoje, ela vai trazer algo da parte de Deus, que Deus fez na vida dela, vai trazer um testemunho, né? E eu acredito que Deus, ele vai falar ao seu coração, tá certo? Então eu desejo todos vocês aí, sejam todos muito bem-vindos no Online Podcast e que Deus ele possa falar ao teu coração através da vida, né, dessa serva do Senhor que vai trazer uma parte, né, do testemunho dela hoje, tá bom? Então eu vou chamá-la aqui, tá certo? Hoje, deixa eu tentar colocar a câmera aqui. Gente, hoje foi uma correria aqui. Eu perdi a noção do tempo. Paz do Senhor, amada. Paz do Senhor, a gente conseguiu, Tassiane, cadê? Deixa eu Conseguimos. ver. A gente Você sempre tá me, consegue. você Muita tá me, luta. você tá me vendo bem? Tô vendo você bem, tô escutando você bem. Ah, então, peraí, deixa eu só, eu acho que tá um pouquinho, tá, acho que agora tá. Boa Boa tarde, tudo bem? tarde. A gente chegou. Amém. Eu estava aqui explicando ao Amém, pessoal que Jesus. eu pensei que fosse 16 horas. Eu perdi noção pensei que fosse fuso horário, mas não tem. Entre a gente não tem fuso horário. É, nós estamos no mesmo horário, né? Então, mas dá tudo certo, do mesmo jeito, amada. Já chegamos, graças a Deus, Deus trouxe a gente. Sempre nossos fuso horários a gente confunde, é muito normal, tá sendo para mim também. É porque Então, assim, tá tudo né? certo. Cada podcast é uma coisa, é com alguém diferente, então sempre tem o fuso horário. E eu esqueci que a Alemanha e aqui é a mesma coisa. Eu pensei que fosse uma hora de diferença da Inglaterra. Mas o importante é que nós estamos aqui, né, para honra e glória do nome do Senhor Jesus. E nós vamos, né? Vou deixar você se apresentar, tá certo? Você é a nossa convidada de hoje. E você fica à vontade para você dizer de onde você está falando, seu nome, quem é você, quem é a convidada de hoje. Certo. Então, vamos lá, né? Então, eu me chamo Jaisilene Ronke, eu estou falando da Alemanha, eu moro na Alemanha, então
eu estou falando da parte do sul da Alemanha, bem pertinho já entre a Suíça e a Alemanha já findando. Então é aqui que eu estou morando agora, nesse momento, até Deus cumprir o que Ele tem para cumprir comigo aqui, e depois Ele vai conduzir do jeito dele, porque eu sempre falo que quando nós passamos a depender da vontade do Eterno, da vontade de Deus, Ele vai conduzir a gente. Às vezes a gente fala, não, não é isso que eu quero, e Ele fala, mas se você me ama, me obedeça. E depois que a gente entende, né, Tassiane, que obedecer é melhor do que sacrificar, a gente se submete à vontade dele e tudo dá certo. E tudo é para a gente crescer, para a gente evoluir, é para a gente verdadeiramente passar a ter uma intimidade com ele e ele com a gente. Porque a gente passa a conhecer a Deus a partir do momento que a gente tem um relacionamento com ele, né? E se a gente tem esse relacionamento com ele, de pai para filho, de filho para pai, a gente começa a vida leve. Que eu sempre falo, quando eu não conhecia Jesus, eu sofri bastante, Tassiane, porque eu era bem teimosa. É a nossa vida com Jesus e sem Jesus, quando a gente chega a um certo ponto da nossa vida, qual a gente vai amadurecendo, e a gente faz uma pequena retrospectiva, a gente vê que a vida da gente antes, sem Jesus, ela não tem sentido, não encaixa, não É, encaixa, uhum, é sabe? verdade. Então, assim, Joyce, eu quero te fazer uma pergunta, né? Qual é o tema que Deus falou no seu coração para você falar? Mas eu gostaria de que você, qual é o nome da cidade aí na Alemanha que você está falando? Se chama Bade Grunebach. Bade Grunebach. É longe de Berlim, então, né? É para cá, 8 horas de carro de Berlim para cá. É. Hum, Morei em Berlim há 16 anos, aliás, 17 anos eu morei em Berlim e agora estou aqui. Faz 3 anos, esse ano, faz 3 anos que eu estou aqui morando. E como eu estou falando, para cumprir mesmo o propósito que Deus tem na minha vida. E eu sei porque eu estou aqui hoje, eu sei, eu tenho consciência, por isso que eu me submeto mesmo à vontade de Deus. amém. E mas eu sempre vou em Berlim. Eu sempre vou em Berlim porque minha família tá lá, minha tia, toda a minha família ficaram lá e de vez em quando eu vou lá, porque eu falo bem a verdade, eu amo Berlim. Foi a primeira cidade quando eu cheguei na Alemanha que me recebeu de braços abertos e eu amo muito Berlim. Berlim é uma cidade para mim que sinceramente, eu falo para Deus, Senhor, se eu tiver que voltar para lá, eu volto. Mas com a permissão dele, né? Sim, Não caminha mais. sim, sim. E me diz uma coisa, qual é... Eu coloquei, né? A gente já sabe que você vai trazer um testemunho, né? Sim. E eu gostaria de saber, né? Para a gente começar a ter esse testemunho sobre sua vida, a gente começa assim, como é que foi tua infância, tua família, quais são as tuas raízes, onde você nasceu, foi num lar cristão, não foi num lar cristão, enfim. Sim, Tassiane. Eu nasci no interior do Amazonas, né? Sou uma menina que veio das famílias ribeirinho do Amazonas e nasci em uma família o qual meus pais tiveram, eu tenho 14 irmãos. Nós somos 14 irmãos e, e aí para quem conhece a nossa cidade ribeirinha do Amazonas, é um povo bem humilde mesmo. Então, como eu sou a filha mais velha da minha mãe, das mulheres, né? Então, eu tive que ajudar a minha mãe desde de pequeno. Assim, eu tinha 5 aninhos, eu já comecei a cuidar dos meus irmãos, eu já lavava roupa, eu já cozinhava, eu já trabalhava. E minha mãe ia para a roça e eu que ficava tomando conta dos outros irmãos. Dentro de comida eu tinha que fazer e dar conta mesmo. E a responsabilidade era bem assim, arda mesmo para mim, porque eu era uma criança, né? Criança cuidando de criança, que eu sempre falo, criança cuidando de criança. E eu não nasci no lar cristão. Os meus pais, eles não eram cristãos quando eu nasci, não. E aos meus 9 aninhos, quando eu tinha, os meus pais, eles conheceram uma igreja chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí os meus pais foram para essa igreja
E o meu pai, como ele sabia ler e escrever, minha mãe não sabia, o meu pai sabia. A comunidade onde a gente morava, a gente não tinha vizinho, a gente não tinha vizinho, os vizinhos era muito distante mesmo, assim, precisava um dia para encontrar com famílias. E aí ia pessoas do outra cidade que tinham, que chamava Itacoatiara, para lá, para esse interior, que eram de igreja, que eram missionários. E aí deram um carro para o meu pai para ele ajuntar as pessoas, por exemplo, que vinha de um dia, de 2 dias, para a comunidade lá, que não tinha nem comunidade, que era só mesmo a nossa casa. E meu pai ajuntava essas pessoas e a gente orava. Uma vez no mês a gente fazia oração, ele lia a Bíblia para gente. Só que o meu pai, ele lia a Bíblia pra gente de uma forma assim, que hoje que eu entendo a palavra de Deus, que hoje eu tenho consciência, que hoje eu cresci, que hoje eu sei exatamente que o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz. E aí meu pai, ele investia a palavra de Deus pra gente. E como a gente não sabia ler nem escrever, nem eu, nem minha mãe, nem meus irmãos, a gente acreditava em tudo que ele estava falando. Então eu cresci debaixo de um ensinamento que foi muito pesado para mim, o qual o meu pai colocava Deus para mim que ele era o mal. Tudo que eu fizesse de errado, Deus ia me matar. Ele falava que a gente não podia mentir, porque se a gente mentisse, Deus ia matar a gente. A gente não podia ter amizade, porque se a gente tivesse, Deus ia matar a gente. A gente não podia tomar café. Então, eu cresci nesse ensinamento, Tassiane, assim, muito contradizendo a palavra de Deus para mim. E aí foi muito desafiador, porque uma hora eu queria saber que se Deus era amor ou se ele não era. Se ele era um Deus que ele estava cuidando de mim ou se ele estava me machucando. Isso trouxe muita confusão mental. E aí, daí, com os meus 12 anos, eu saí de casa. Com os meus 12 anos, eu saí de casa por meu pai ele ser muito agressivo com a minha mãe. Ele era muito agressivo com a minha mãe. E a minha mãe, ela não tinha posição, mas eu não sabia por que ela não tinha. Eu achava que ela não queria fazer alguma coisa. E eu falei para ela, mãe, se você não quer fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Porque como eu era a filha mais velha, então eu achava das mulheres, eu achava que eu saindo eu podia ajudar minha mãe. E o que aconteceu? Aí nessa época o meu irmão ficou doente, o meu irmão mais velho, meu irmão homem, e aí ele ficou doente com um problema de pneumonia no pulmão, e ele foi embora para Manaus. E quando ele foi embora para Manaus, saiu do interior, foi para Manaus, a cidade grande, e aí eu falei para ele, eu vou contigo. Ele falou, não, você não vai, você é uma menina, você não vai. Eu falei, vou. E aí eu entrei no barco e me escondi e fui com meu irmão. E o meu irmão não sabia que eu estava com ele. E quando eu cheguei na cidade grande, imagine, uma menina de 12 anos, que eu nunca tinha ido para lugar nenhum, eu não sabia ler, nem escrever, não sabia nada, não tinha nem noção da vida. E aí ele falou, você vai procurar a casa de uma família e vai morar, e vai trabalhar lá e morar. E eu falei, sim, eu vou fazer isso porque eu quero ajudar minha mãe. E aí eu fui, mas eu não conhecia as famílias. Eu fui pedindo para mim ficar na casa de pessoas estranhas, que eu não sabia nem quem era, Sim, entendeu? porque assim, eu só vou trazer um ponto aqui. Então, quer dizer assim, que as suas raízes são raízes tipo assim, dos índios. Você é Sim, raiz indiana, né? sim, sou. Você é Uhum, índia, sim. né? Sim, a meus avós, Tassiane, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela é índia original, tanto é que ela tem 107 anos. Minha avó ainda vive, ela tem Quer dizer que você 107 é a anos. brasileira original. Você é Eu a sou. única. Porque o único brasileiro original mesmo são os índios, que podem Uhum, bater no peito assim, eu sou verdadeiro brasileiro. é, Né? Porque o restante do Brasil foi tudo, né, colonizado pela a maioria pessoal da Europa, né? é. Uhum. Então, assim, Mas apesar de eu ter o meu avô, ele é descendente de africano, então eu fiquei bem misturada, sim, né, Tassiane? Bem sim. misturada. Então, assim, E eu tô assim, porque eu quero só pegar aqui alguns pontos que são importantes, porque muitas pessoas, elas às vezes vivem o que a gente viveu. E a diferença é que elas não conseguem abrir a boca para falar. Então, por isso que muitas das vezes um testemunho ele é muito importante, porque
outras pessoas podem identificar-se com a tua história de vida. Então, quer dizer, assim, você, seu pai, ele se utilizava da palavra de Deus para poder aprisionar vocês e apresentar um Deus carrasco, um Deus que Exatamente. castiga, um Deus que pune, né? Porque Deus ele pode sim fazer isso, mas não é só isso. Uhum, De uma forma uhum. de ele exercer a autoridade dele de pai, ele se reutilizava da Bíblia para poder trazer autoridade para dentro de casa. Isso. Isso. E isso gera um transtorno muito grande na nossa mente, né, Tassiane? E aí também tinha abusos, né? Tem abusos, violências sexuais, tudo isso envolvia comigo e meu pai, né? E por isso mais que eu saí de casa, né? Aí eu fui Então, em quer dizer busca da que minha. o que te impulsionou a sair de casa foram os abusos sexuais do seu Foi, pai. foi isso mesmo. Até porque, como tu acabou de falar, a minha mente era bem confusa, porque, novamente, o meu pai, ele pegou a Bíblia e não tem aquela passagem de Ló, o meu pai, ele usava aquela passagem de Ló, ele falava que era um princípio de Deus, que Deus tinha deixado, que o primeiro homem da filha tinha que ser o pai. E aí ele lia para mim essas palavras, entendeu? E eu acreditava que isso era verdade, Tassiane. Eu acreditava, mas eu fui crescendo, mas eu fui uma menina que eu queria buscar mais, entendeu? Eu não me conformava com aquilo. Eu acreditava naquele momento, mas tinha uma coisa sempre lá dentro. Não, não é isso. Não, tem uma coisa diferente. Não pode ser. Deus não é um Deus de confusão. E muitas vezes eu tinha confusão na mente que ele não era o meu pai, que ele era o meu padrasto, né? E eu ia para minha mãe e falava, mamãe, ele não é o meu pai. Aí minha mãe me batia, porque ela falava assim, eu nunca vou trair seu pai, eu nunca fui ninguém. E era muita briga, era muita confusão, era muita miséria, para falar a verdade. A gente também não tinha dinheiro, a gente não tinha comida, a gente passava fome. E era muito desesperador isso. E aí, com meus 12 anos, foi que eu falei, não, tá bom, eu vou. E aí eu comecei a buscar Deus. Eu queria saber onde Deus estava. E eu começava a entrar em igrejas diferentes, que eu busquei várias igrejas. Também eu fui para o centro de Macumba, porque me falavam que Deus estava lá e Deus ia me curar. E eu falei, tá bom, então eu quero saber onde é esse Deus. Só que no dia que eu comecei a ir lá no centro de Macumba, uhum, yeah, yeah, good, thank you. Uhum. E aí, Tassiane, eu falei assim, não, Deus, aí eu entrei nesse lugar, quando eu comecei a frequentar mesmo lá, eu passava muito mal e aquilo eu não gostava. Eu falava, não, isso aqui não tem Deus. Aqui não tá pior do que eu tava. Eu falava assim pra mim, né? Eu falei, não, isso é muito pior. Então eu vou sair daqui. E aí eu saí e eu falei, não, não quero. E a minha colega vinha e falava, não, você tem que continuar a fazer a sua. Que ela falava que eu tinha um buraco no meio da cabeça e todas as pessoas que são médias têm se chamado para isso. E aí eu falava assim, não, mas eu não quero isso, não tá me fazendo bem, isso não tá, isso me faz muito mal. Eu quero saber aonde que tá Deus. Eu quero buscar ele. Eu comecei a frequentar a igreja para ali, para cá, mas eu mesma eu tinha muito problema comigo, né, Tassiane? Eu tinha uma confusão mental muito grande, então eu não parava em nenhum lugar. Para todo lugar que eu ia, eu falava, não, isso aqui não tem Deus. Isso daqui as pessoas já querem mentir para mim, querem me usar, querem. E aí nas casas que eu morava também, trabalhando, os patrões também me agrediam com violência sexual, era muita luta mesmo. E aí eu falei para Deus assim, Deus, eu quero saber se tu existe mesmo, eu quero aprender a ler. Aí eu queria aprender a ler. Isso eu já estava com 16 anos. E aí eu falei, eu quero aprender a ler, porque quando eu aprender a ler, eu vou ler essa Bíblia toda, que eu quero saber o que que tá aí dentro. Porque se verdadeiramente tu é um Deus de amor, eu quero descobrir o que que essa Bíblia tem de bom. Porque eu fui ensinada a Bíblia de outra forma, então eu quero saber. Aí eu fui para a escola, né? Eu comecei a estudar. Só que como eu tinha muito complexo de inferioridade, como você acabou de falar, eu nem falava. Eu não falava, assim, essa pessoa que está aqui hoje é outro ser. É outro ser de luz que Deus limpou, que Deus curou, que Deus transformou. Aquela menininha que era ribeirinha, a fechada, que se escondia atrás da porta, que não queria falar com ninguém, que tinha medo de tudo e de todos, que as pessoas para ela, todas as pessoas eram mal para mim, todas as pessoas me faziam mal. E aí eu ficava sempre isolada, sempre sozinha.
Eu fui, me matriculei eu sozinha na escola para estudar. E aí eu fui a primeira noite de aula. Quando eu cheguei na primeira noite de aula, eu não consegui. Eu peguei o caderno, a caneta para escrever. E aí eu comecei a tremer. Eu comecei a tremer, e caía tudo, e eu não conseguia nada. E o professor viu aquilo e ele veio para mim e falou: Menina, você não tá bem? Aí eu não, aí eu comecei a chorar na sala de aula. Todo mundo veio para perto de mim e falava: Mas o que é que você tem? Por que você não consegue escrever? Você nunca escreveu? Aí eu falei: Não, é a minha primeira vez que eu tô vindo na escola. Aí o professor tomou um choque com 16 anos. Ele falou assim: Não, você não tem condições, não, menina. Você tem que procurar um psicólogo, você tem que procurar um psiquiatra, procurar um médico para cuidar de você, porque você tá muito mal. E o que aconteceu com você? Eu já fui abrindo minha boca, chorando e falando. Aí ele falou: Ah, não, você não tem condições de estudar. Eu vou te ajudar. E ele me levou para um lugar onde tinha psicólogo, onde tinha psiquiatras. Só que na época, eles já chegaram falando assim para mim: Não, você é doente. E me atestaram com aquele diagnóstico de Hum, dislexia. E na época, como eu não entendia, eu achava que dislexia era uma doença, eu tinha que morrer. Eu me desesperei. Eu falei, não, nunca mais eu vou aqui, eles querem me matar. Eles me falaram que eu tenho essa doença. E eu fui embora com aquilo na cabeça, muito doente, Tassiane. Era muita confusão. E aí eu falava, meu Deus, mas eu falei que eu quero ler a Bíblia, que eu quero saber onde que está essa verdade. Eu quero descobrir isso. E aí, mas eu não parei por ali, né? Aí eu conheci uma moça e a gente começou a conversar. E eu falei para ela, a única coisa que eu quero é aprender a ler a Bíblia. É só isso que eu quero. Aí ela falou, vem que eu te ensino, então. Eu comecei a ler a Bíblia com ela, né? Comecei a ler. Aí ela foi e apresentou um rapaz da Igreja Assembleia de Deus para mim e falou: comece aí com ele para a igreja. Comece aí com a igreja, que aí os pastores vão te ajudar lá. Mas mesmo assim, eu fui para a Igreja Assembleia de Deus, mas eu tinha muita confusão, Tassiane. E aí eu falei, não, eu não quero ficar aqui, não. E aí eu não continuei, eu desisti. E aí eu falei, não, eu vou procurar trabalho, vou trabalhar em casa de família. E aí eu me afastei totalmente da minha família, que eu tinha saído de lá, não tive mais contato com os meus pais, com os meus irmãos, com ninguém. Eu fiquei 10 anos longe deles, sem ter contato com ninguém mais. E aí o que acontece? Com 25 anos, eu estava passando por uma fase muito difícil mesmo, que ali era um tempo de eu só queria me matar. Em todo lugar que eu tava, eu só pensava, não, agora eu vou me suicidar, porque agora eu não tenho mais jeito pra nada, a minha vida acabou, ninguém me honra, ninguém me quer, ninguém me valoriza, eu tô mal, eu tô doente. E aí eu ficava naquela dor. E aí, Tassiane, eu comecei a planejar verdadeiramente a minha, a minha morte. Eu comecei a planejar mesmo, eu comecei a ter ideias, assim, bem malignas mesmo. E aí eu tava com 25 anos nessa época já. E aí, o que acontece? Nesse exato momento, tem um rapaz que me conhece, ele só veio mesmo para me trazer a família que me adotaram com 25 anos, que aí eu passei a verdadeiramente a entender a palavra de Deus. Aí ele me leva para a igreja e fala assim: vai, fica aí, que eu sei que tu tá no lugar certo. E aí ele me colocou lá dentro da igreja e eu comecei a orar. E naquele dia eu falei: Deus, eu fui bem na frente, assim, eu sentei. Assim, eu sentei, não, eu me ajoelhei e falei assim para Deus: Deus, se tu é real, se tu existe, eu quero hoje sair daqui com uma outra mente, com uma outra visão. E não mais com essa mente de morte, de desespero, de plano de querer se matar, de querer morrer. Então, e eu desci, quando eu me ajoelhei ali na frente do púlpito, na hora que o pastor estava chamando para fazer a entrega o seu coração para Deus. E aí eu caí, Tassiane, eu caí. Eu desmaiei ali naquele púlpito, eu não lembro mais, eu desmaiei. E aí eu não lembro mais de nada. Eu sei que quando eu levantei, eu tava chorando, 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 e tinha um monte de gente orando perto de mim. E eu falei assim, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Mas aí eu tava leve, eu tinha outra forma de ver a coisa, outra forma de pensar. E eu falei, ah, Deus, agora eu acho que tu existe. Eu falei, eu acho que tu existe. Mas agora eu quero uma família, eu quero um pai, eu quero um pai. E fiquei, eu quero um pai, agora eu quero um pai. E daí, daquele momento em diante, o pastor da igreja, ele olhou para mim e, tipo assim, Deus falando para ele, né? E, ajuda ela, ajuda ela. E aí, não era nem o pastor, era o dirigente da igreja na época. E ele pegou e falou assim para mim:
vem morar com a gente. Você vem morar com a gente. Aí eu falei, você quer que eu vá morar? Ele falou sim. Aí a esposa dele veio e falou comigo. Ela falou, nós temos 5 filhas. 5 filhas, mas você vai ser a nossa outra filha. Vem. E aí, daquele dia, eles me pegaram e levaram para casa deles, né? Para casa do dirigente. E aí, eu fiquei morando 5 dias lá. E ele falou assim, tem uma família que tá buscando uma pessoa para morar com ela. Aí, quando ele falou isso, eu falei, não, eu não quero ir, não. Eu não quero mais morar com ninguém. Eu quero ficar aqui. Aí, ele falou, não, não, fica tranquila. É alguém que vai cuidar de você, é alguém que vai amar você, é alguém que tá pedindo uma filha. Então, não se preocupe. Aí, eu falei, ai, meu Deus. Aí, ele falou, a gente vai trazer eles aqui para conhecer vocês. Aí eles trouxeram o casal para me conhecer, que hoje é o que eu chamo de pai e mãe, que são os meus pais adotivos, né? E aí a minha mãe já entrou falando, olha, você vai morar comigo, menina, mas você vai ter que trabalhar na minha casa, você vai ter que ser escrava, você vai ter que limpar o cocô do cachorro, vai ter que fazer tudo. Aí eu falei, nossa, mulher doida, que essa mulher... Não vou com ela não, eu falei assim, não vou com ela não. Aí o dirigente falou assim, não se preocupa, porque ela é assim mesmo. Ele é assim mesmo. Aí eu falei, tá bom, então. Aí eu fui ficando tranquila. Aí eles foram conversando comigo. Ela falou, não, vamos na minha casa, conhece a minha casa. Aí eu fui pra casa deles, né? E aí daí em diante, Tassiane, foi outra vida, porque aí ela pegou, me abraçou mesmo como filha, me levou pra escola, me colocou pra estudar. E eu, com 25 anos, isso já. Aí o que que acontece, Tassiane? Aí eu moro com ela 8 anos. Aí, quando vem a irmã dela da Alemanha e chega e aí fala para ela assim, olha, essa menina vai morar comigo na Alemanha. Eu nem sabia o que elas estavam falando, entendeu? Eu não sabia. E daí em diante, eu já tinha feito terapia, eu já estava passando por outro processo. E meu pai Lourenço, ele se chama Lourenço, meu pai é adotivo, minha mãe Telvina, é minha mãe adotiva. E eles me adotaram mesmo assim como filha. Os dois sentaram comigo, leram a Bíblia. O meu pai me levava para a escola dominical. O meu pai trabalhava comigo assim 24 horas, porque ele me via chorando todo dia, todo tempo, sempre chorando, chorando. E ele falava: minha filha, você vai ser muito feliz. Jesus está no teu coração, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí eles me colocaram para trabalhar, eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a sentir que verdadeiramente eu tinha uma família. Eu ia todo domingo para a igreja. Todo domingo eu ia para a igreja de manhã, na escola dominical, à noite, e eu comecei a me envolver com um grupo de jovens, fazer as coisas. Aí eu vi que verdadeiramente havia uma mudança em mim. Ainda tinha muita dor, claro, né? Mas era uma dor já que já era leve, eu já conseguia lidar com ela. E aí, Tassiane, o que eu falei para os meus pais de criação? Eu falei para eles assim, eu quero uma coisa que vocês me façam. Eles falaram, o que você quer? Eu falei, eu quero voltar lá na casa do meu pai verdadeiro e da minha mãe verdadeira. Eu quero ir lá, eu quero ver eles, eu quero abraçar, mas eu quero que vocês venham comigo. Eu não quero ir sozinha. Sozinha eu não quero ir, não. Aí o meu pai Lourenço falou, tá bom, então a gente vai. Minha mãe Tauvina também, tá bom, a gente vai. E os dois foram comigo lá, na casa dos meus pais. Nossa, eu cheguei lá, meu Deus, que era da vontade até de sair correndo, porque era muita miséria, era muita tristeza, era muita dor, era muito desespero. O meu irmão estava com crise de depressão, estava em cima de uma cama, também sempre falando que ia se matar, que ia se matar, que ia se matar. E meu pai, Lourenço, pegou, tirou meu irmão da rede, orou com ele e perguntou para ele se ele queria aceitar Jesus como seu salvador da vida dele. Ele falou que sim. E o meu irmão levantou, meu pai falou, você vai tomar um banho, meu pai Lourenço vai tomar um banho e vai olhar para você e saber que Jesus está na tua vida. E daquele dia em diante, assim, o meu irmão se levantou e comprou a passagem dele e foi embora para Manaus também. E o meu irmão começou a estudar, começou a trabalhar, começou a viver a vida dele. Hoje o meu irmão mora em Curitiba, hoje o meu irmão tem a vida dele, feliz, abençoado, graças a Deus. Até ontem ele viu meu podcast, ele falou, nossa, Ana, que linda. Ele falou assim, que lindo, você... Olha o que Deus fez na tua vida, muito lindo o que você passou. E hoje você está aí contando a tua história para o mundo. Eu falei, e a tua também, né? Ele falou, pois é, Deus nos curou. E aí, Tassiane, foi assim que eu fui me resgatando para Deus. Mas aí tem uma outra parte que é muito ainda mais além. Mas eu quero ficar aqui nessa parte, que foi a parte que é onde eu me senti amada, me senti acolhida por uma família que até hoje eles estão comigo, são os meus pais que Deus me deu. E eu amo muito e respeito muito porque eles me ensinaram a palavra de Deus. E aí eu comecei a entender
que Deus não era aquilo. Que Deus era amor, que Deus era paz, que Deus era alegria, que Deus era transformação, que Deus podia fazer muita coisa na minha vida. Eu não queria casar de jeito nenhum, eu tinha desespero. Eu falava, não, não quero ninguém. E aí eu comecei a ver, não, Deus é um Deus de família, Deus ele quer dar um lar, Deus ele quer dar vida, Deus ele quer transformar. E aí a minha vida começou assim, dessa transformação em diante, porque eu fiz uma escolha de querer mudar a minha vida. Não teve ninguém lá falando bem assim, você vai ter que fazer. Não, era eu mesmo, sabe? Eu queria saber Deus, eu queria saber. E até hoje eu tenho muita fome de Deus. Eu converso com Deus e falo para ele: Deus, se tu não vier comigo, eu não vou. Se tu não fizer isso comigo, eu não faço. Se tu não entrar comigo nesse negócio, eu não entro, porque sozinha eu vou sofrer. E contigo, Senhor, tu vai dar a solução para todas as coisas e eu vou passar por isso. E aí, Tassiane, é isso que eu faço sempre, como eu sempre fiz e sempre faço. Eu só tenho aqui, eu só tenho só uns pontos aqui para as pessoas que estão assistindo pensarem um pouco. Primeiramente, você foi uma criança que você não brincou de boneca. Os seus bonecos eram seus irmãos. Você brincava através dos seus irmãos. Você teve que ser uma criança adulta porque você teve que amadurecer antes do tempo e você assumiu responsabilidades que não eram suas, né? Isso acontece muito, principalmente aqui na Europa, a gente não vê muito isso, porque a lei aqui é muito em cima, mas no Brasil existem muitas filhas mais velhas que os pais repassam a responsabilidade da maternidade para a criança. Um irmão toma conta de outro irmão, né? Então, assim, o que eu consigo ver, Jaice, é como eu sempre digo, tudo nas nossas vidas começa dentro de casa, na família. E um lar desestabilizado, ele torna adultos desestabilizados. Uma casa disfuncional são adultos disfuncionais. É por isso que é mais do que importante nas nossas vidas nós termos Jesus. Porque Jesus, ele pega aquilo que estava instável e ele torna estável. Aquilo que estava amargo, ele traz a doçura, né? Aquilo que estava fora do lugar, Jesus, uma das especialidades dele é colocar as coisas no lugar. Porque eu me lembro de mim mesma, né? Quantas as vezes eu passava pelas coisas na minha própria casa e muitas das vezes eu colocava na minha cabeça era duas perguntas. Por que eu nasci? Por que eu merecia estar passando por tudo aquilo ali? Eu dizia para Jesus, eu não pedi para nascer, e porque eu nasci naquela família. E eu queria, porque queria ter uma boa notícia que eu era uma filha adotiva, por exemplo. Que pelo menos teriam a desculpa de fazer aquilo comigo, porque eu era adotiva, eu não era de sangue, né? Nem isso, essa desculpa eu tive, né? Porque realmente eram os meus parentes que faziam isso, né? Então, assim, e você vê, você com 12 anos, você não teve infância, você não teve adolescência, porque eu imagino uma menina de 12 anos de idade sair da casa dos pais, ter a coragem, né? Porque eu acredito que não foi nem tanto coragem, foi o desespero que colocou, Isso mesmo. o desespero se vestiu de coragem e colocou a roupa da coragem para poder você tomar essa atitude e de você sair, né, batendo de porta em porta, de casa em casa, querendo que alguém acolhesse você, né? Isso é uma coisa que eu acredito, apesar de tudo que você passou, eu consigo ver claramente a misericórdia de Deus e a mão de Deus tomando conta da sua vida. Porque Isso coisas mesmo, Tassiane. piores poderiam ter acontecido. Uma menina, vamos dizer assim, né? Uma menina jovem, 12 anos de idade, né? Na cidade grande, né? Você não sabia de nada, você ali, ali naquela coisa ali, né? Pequenininha, né? E imagino quanto foi. Eu sempre falo, né, Tassiane, que hoje eu sobrevivo com todo o conhecimento que eu tenho do amor de Deus, do cuidado dele.
eu sei que hoje eu sobrevivo por causa dele. Hoje eu existo ainda aqui por causa do cuidado de Deus, por causa do amor dele, por causa da proteção dele, por causa dele mesmo. Ele me cuidou nos mínimos detalhes, mesmo que havia às vezes até ameaça de morte, que eu também passei por várias ameaças de morte. E quando você traz esse síndrome na tua vida, ou essa essa agonia, parece que tem uma coisa que você puxa só as coisas ruins mesmo pra você. Aqueles homens mesmo, bem maligno mesmo, que carregam mesmo o que a gente hoje sabe, que é o espírito maligno que faz isso com as pessoas. Eles se deixam ser usados por isso, e aí eles vão e fazem a maldade. Então, por cada coisa que eu passei, que nem dá pra me detalhar aqui, porque se eu for detalhar, você vai ficar o dia todo aqui, porque é muitas coisas. Mas eu sabia que eu tinha alguém que me guardava, eu sabia que tinha alguém que me protegia. Só que eu não tinha, como eu falei, essa intimidade com Deus e relacionamento com Ele, eu não sabia como ele funcionava. Então eu acreditava assim, nossa, mas tem alguém muito maior que me cuida, porque coisa que eu via que eu era guardada mesmo ali, naquele momento de coisa assim, violenta mesmo, que podia a pessoa ter me matado. E eu ficava assim, meu Deus, foi Deus. Aí eu acreditava, eu falei, não, isso é Deus, não é ser humano. A pessoa não me deixou aqui porque ela quis. Não, foi alguém que veio e eu sei que foi Deus. Eu sempre falava, foi Deus, foi o anjo dele, foi a luz dele que me guiou e que me protegeu aqui. Então, hoje eu tenho essa consciência de dizer que eu tô viva por causa de Deus. É Ele, foi Ele, é Ele sempre, vai sempre ser Ele. E uma coisa, né, Tassiane, que para mim foi muito fundamental também, eu trabalhar o perdão, né? Foi muito difícil. Isso foi a pior fase da minha vida que eu passei, que eu achava que eu nunca conseguiria perdoar o meu pai, a minha mãe, as pessoas que eu tanto amava, que eu achava que nunca se importaram comigo, nunca cuidaram de mim, nunca me amaram, me deixaram jogado, tipo assim, você não é nada, e te vira. E isso assim me deixava muito com muita interrogação, com muita pergunta, com muito vazio, com muito sentimento de rejeição, de abandono, sabe? Aquele sentimento de rejeição, de não ser nada mesmo, isso doía muito. Eu tive que passar por muitas terapias, por muitos psicólogos, por muitos especialistas mesmo, para mim conseguir ter um equilíbrio emocional, porque a minha maior dor era nas minhas emoções. E por isso que hoje eu sou uma terapeuta que eu falo muito de emoção, porque eu sei qual é a dor de uma pessoa quando passa por esse lugar. Eu sei o quanto é terrível, o quanto é desesperador, o quanto a pessoa se encontra sem nenhuma solução. Na cabeça dela, no sentimento dela, não tem mais jeito. Acabou, tá morta, tá doente, e não tem mais jeito mesmo, não tem nenhum lugar para você sair. Então, por isso que hoje eu entendo a dor dessas pessoas, porque eu vivi lá um dia e eu sei o quanto é difícil sair de lá. Então, aí veio essa fase de eu trabalhar o perdão, né? E eu trabalhei muito mesmo. Eu falava para Deus, Deus, eu só quero saber como é que eu saio desse lugar para me perdoar o meu pai, porque eu fui entendendo a palavra de Deus, que Deus fala que aquele que não perdoa também não é digno do perdão dele, né? Eu falei, Senhor, eu quero viver o teu perdão, eu quero viver o teu amor, então eu tenho que liberar o meu pai, soltar ele, e aí eu começo a trabalhar. E graças a Deus eu consegui, o qual hoje eu tenho um relacionamento com meu pai maravilhoso. A gente conversa, a gente se encontra, fala. E hoje, o ponto de eu conversar com meu pai e perguntar para ele por que ele fez isso comigo, né? E aí, Tassiane, ele vai e me conta exatamente. E aí a gente sabe da onde vem, como você acabou de falar. Tudo começa dentro de casa, né? Tudo começa dentro de casa. O meu pai me contou que quando ele tinha 5 aninhos, ele sempre via o pai dele fazendo isso também com as irmãs dele. E aí, quando o pai percebia que ele estava vendo, o pai falava para ele: Isso é normal. O pai sempre tem que ser o primeiro homem da filha. Isso é normal, meu filho. Não se assuste. Não conte nada para sua mãe, porque ela não precisa saber disso. Isso é muito normal. Então, imagine o meu pai com 5 aninhos crescendo e vendo aquela tortura, Tassiane.
É. E ele foi crescendo e vivendo aquilo. E quando ele casou, que ele teve as filhas, na cabeça dele era aquilo também. E hoje eu entendo que ele estava doente da mente, ele não tinha como fazer verdadeiramente uma terapia, uma análise, buscar alguma coisa que ajudasse ele. Então ele caminhou no mesmo caminho. E aí por isso que eu consegui olhar e entender que o ser humano, ele só vai repetir na vida do outro aquilo que ele viveu. Então eu falei, o meu pai, ele é digno do perdão de Deus e eu tenho o direito de abençoar ele como meu pai, até porque Deus fala que devemos honrar o nosso pai e nossa mãe, independente do que eles fizeram, do que eles não fizeram. O certo ou o errado não existe aqui mais. E hoje eu, como tenho a mente de Deus, eu tenho a consciência que Deus é amor, que Deus é perdão, é eu que tenho que fazer essa parte e não esperar do meu pai. Então, foi aonde eu entendi e falei, ok, eu abençoo meu pai, deixo ele viver a vida dele, ele merece ser feliz. E aí eu consigo sair desse lugar de acusação, conversar com a minha mãe, explicar para ela a coisa, porque aí a minha mãe também, ela se revolta comigo e fala para mim que não era para mim falar com meu pai. Quando a gente ia fazer alguma festinha que o meu pai estava lá, ela falava que ela não ia, porque se meu pai fosse, ela não ia. Eu falava, não, o pai vem, você também vem, porque você é a mãe e ele é o pai. E aí eu fui sempre conduzindo. Foi bem difícil para conduzir isso na minha mãe. Com meu pai foi mais leve, mas com a minha mãe não, com a minha mãe foi muita resistência. E aí eu falo, não, mãe, a gente tem que perdoar sim as pessoas. Se a gente não perdoa a mãe, a gente fica doente. E Deus, ele quer abençoar a gente, ele quer que a gente seja saudável, ele quer que a gente seja a cura para nossa vida e a cura para a vida para outras pessoas. Deus não tem como nos abençoar se a gente está com o coração cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de vingança, cheio de dor, minha mãe. Não tem. E foi bem difícil esse processo com ela, Tassiane. Mas graças a Deus, com muita conversa com a minha mãe, eu consegui. Ela faleceu há 3 anos atrás, minha mãe faleceu. Mas eu tenho paz no meu coração, porque eu fiz muita coisa boa com ela, conversava, ajudava ela com o que eu podia financeiramente, falava, mãe, vai fazer isso pra ti, vai fazer isso pra ti, deixa a vida do meu pai, não fica falando mal dele, ele é assim, ele não vai mudar, abençoa ele, você tem filhos com ele, olha, vocês tiveram 14 filhos, então olha para os seus filhos, minha mãe, não olha para as coisas ruins que meu pai fez, coisa ruim, ele vai prestar conta com Deus, não vai ser contigo, não vai ser comigo. Então, não vou jogar o meu pai, porque ela falava assim, não, é melhor nem falar com esse homem. Eu falei, mãe, ele é meu pai. Ele é meu pai, a senhora me colocou ele como meu pai. Então, eu abençoo ele e acabou-se. E hoje, assim, ele telefona para mim, ele conversa comigo, ele fala assim para mim na câmara, minha filha, é você mesmo? Ele fala assim para mim, você conversa comigo tão em paz, minha filha. O pai, o verdadeiro amor de Deus nos cura. Só quem tem esse amor é que pode ser curado, Pai. E é Deus, não é eu. Eu mesmo, sim, normal, eu aqui, o ser humano, Jaice, a tua filha, ela não ia falar contigo nunca mais. Não. Porque o ser humano, ele é vingativo, ele quer vingança, ele quer devolver a coisa ruim que o outro fez pra ele. Ele não quer saber se você tá bem, se você tá mal. Ele não quer saber se você tem problema na cabeça. Não, ele não quer saber, ele quer saber da vingança. E o que leva a gente a fazer a vingança? É o sentimento de raiva, o sentimento de ódio, de vingança, de querer. E aí, o que acontece? Deus não pode habitar num coração desse. E aí eu explico pra ele, ele fala, ô minha filha, muito obrigado. E hoje, meu pai, ele continua indo na igreja, ele continua lendo a Bíblia. Ele falou para mim, eu acho que 2 semanas atrás, a gente estava conversando, ele falou assim para mim, minha filha, vou te falar uma coisa. Se eu morrer hoje, ele falou bem assim para mim, tá sendo. Minha filha, se eu morrer hoje, ele falou bem assim, hoje eu morro em paz. Porque hoje eu tenho paz com todos vocês. Amém. Eu sei que eu fui um pai muito ruim. Ele falou, eu sei que eu fui um pai que fez muita coisa errada. Eu sei que eu fui um pai que hoje, se eu for olhar, eu nem sou digno do perdão de Deus. Eu falei, não, pai, do perdão de Deus todos nós somos. Todos nós somos. Agora, a gente também tem que se aceitar as coisas erradas que a gente fez e olhar e falar o quê? Se Deus não me perdoou, agora quem sou eu para não me perdoar? Então, agora se perdoar. Mas ele falou, não, mas hoje eu tenho paz, minha filha. Eu tenho paz no meu coração. Eu tenho paz de ver todos vocês hoje bem. Mesmo que eu não fui aquele pai que deveria ter sido. Mas hoje eu tenho muita paz no meu coração. Então, isso que para mim hoje, Tassiane, é saber que Deus, ele é um pai bom,
e que Ele cuida da gente. Mas é como eu tô falando, a gente também tem que fazer a nossa parte. Se a Sim. gente sabe que a gente tem que perdoar, então vamos perdoar. Se a gente sabe que a gente tem que amar, então vamos amar. Se a gente sabe que a gente não tem que julgar o outro pelas coisas erradas que ele fez, então a gente não julga, deixa lá. Porque ele vai prestar conta com o Criador daquilo que ele fez. E eu vou prestar conta com as minhas Sim, coisas. Então, até porque isso fala mais sobre nós do que sobre eles. uhum, Então, assim, eu acredito que eu passei por um processo parecido com o seu. Eu disse assim, meu Deus, como é que você vai, eu dizia assim, liberar perdão para o carrasco da minha vida? Eu dizia assim mesmo, né? Mas, assim, hoje em dia, graças a Deus, eu não sei se acontece com você, mas eu sempre quis, né, ter. Acho que todas as coisas que eu me envolvi, as coisas que aconteceu, eu acho que tudo era à procura de uma figura masculina, de um pai. E, exatamente. assim, Uhum. todos os processos, né? Vamos dizer assim, você vai chutando as bolas para entrar no gol, mas todas as bolas fora que eu joguei na minha vida foi tentando ter aquilo de um pai, sabe? Isso, Protetor, aquela coisa amiga de conversar, que eu nunca tive. Só que Jesus ele me ensinou que Jesus é o nosso pai. o Ele, verdadeiro pai, né? né? Então, com Jesus, diz que a Bíblia diz que Jesus ele nunca nos enfraquece, né? Jesus ele não nos trai, Jesus ele não nos causa dano, sabe? Verdade. Então, quando eu Uhum. aprendi isso, quando você aprende, né, que diz assim, eu tenho meu pai biológico, eu respeito, eu amo, tá entendendo? Tenho um relacionamento bom com meu pai hoje em dia também, sabe? Graças a Deus, É, isso é lindo, né? sabe? Maravilhoso. Olha, para mim, todos os dias, a minha mãe e o meu pai, eles mandam mensagem para mim. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Então, para mim, não Uhum. tem coisa mais abençoada do que você receber a bênção dos seus pais. É verdade, Tassiane, eu também. Eu também acho muito lindo. Quando meu pai me liga ou manda mensagem, eu falo, "Oh, Deus, obrigado." Tá? Todo dia ele manda, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Minha mãe manda todo dia de manhã, mas meu pai é de manhã e de noite. Então, assim, a gente vê que a gente passou, doeu muito, muito. Nossa, como doeu. E tem Como coisas que doeu. ainda dói, sabe? É, Porque exatamente. A tem gente ainda coisa, carrega uma cicatriz, né, amada? Uhum, tem é. como, não tem Não, como. não tem como apagar. Não Não tem. tem como. E assim, sabe, as pessoas que porventura vão ver esse testemunho, vocês por um acaso estão passando isso dentro de casa, vocês estão aqui, estão duas pessoas que eu não passei, a minha situação não foi totalmente igual à da Jaice, mas para vocês verem, minha gente, que é possível, é possível. Quando a gente traz Jesus para o centro de todas as coisas, Jesus na Bíblia fala em Lucas 1,37 que não tem nada que seja impossível para Jesus. Essa palavra impossível, ela não existe para Jesus. Então, Jesus ele pode mudar toda e qualquer situação nas nossas vidas, sabe? Verdade. Então, olha, você que está aí assistindo, escreve aí de onde você está vendo, interage com a gente aqui. Se vocês tiverem, né, alguma pergunta para fazer, algo para Jaice, né? E assim, Jaice, eu quero te fazer uma pergunta, que é a qual é a mensagem ou o versículo que você queria deixar para as pessoas? Dizer assim, olha, eu estou aqui e eu quero deixar isso aqui para você. Porque às vezes o que está dentro do coração da gente encontra o coração de outra pessoa que está disponível para ouvir. Então, eu não sei quantas pessoas vão ver, não importa. O que importa é que alguém viu e que Jesus ele falou através da nossa boca para alguém, né? Então, assim, qual é assim a mensagem? Qual é assim, olha, gente, é isso, é isso. Uhum, uhum. É isso mesmo, Tassiane. O que eu quero deixar a mensagem para cada um de vocês que vão estar ouvindo esse podcast depois, ou agora mesmo que estão ouvindo, é que vocês não desistam. Não desistam de vocês mesmo. Porque quando a gente fala assim, ah, eu não consegui, não, você desistiu.
Porque se eu tivesse desistido lá atrás por eu ser uma menina com 16 anos sem saber ler e escrever, eu teria fracassado. Eu não teria chegado onde eu cheguei hoje. Se eu tivesse desistido naquele momento que as patroas me jogavam na rua, sem eu ter nenhuma casa para morar, sem nenhum ter um teto para dormir, sem eu ter nenhuma comida para comer, se eu tivesse desistido e não batido em outras portas para se abrir, eu não tinha chegado aqui. Eu não estaria aqui hoje. Porque é uma coisa que eu sempre falo, né, Tassiane? Deus, ele nos deu poder e autoridade na nossa vida, na nossa mão, para que a gente vá lá e faça o que a gente tem que fazer. Porque aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer para nós. Então, a mensagem que eu deixo para vocês, não desistam. Vão, se vocês têm dificuldade de ter um relacionamento com seus pais da terra, como a Tassiane falou ainda agora, tem um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Buscam Ele. E o versículo, o salmo da Bíblia que me acompanhou desde quando eu comecei a ler, Tassiane, eu tenho ele em alemão e tenho ele em português na capa da minha agenda. É o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu repito isso até dormindo. Eu falo, Senhor, tu é meu pastor e nada vai me faltar. Por onde eu passar, tu vai estar comigo. Se eu passar pelos vales, tu vai estar comigo. Se eu tiver, Senhor, sentado na roda dos inimigos, tu vai estar comigo. Se tu tiver, Senhor, comigo, eu vou sentar lá e não vou me fazer nenhum mal. Senhor, é tu que vai me alimentar naqueles momentos que eu não sei como me alimentar. Você vai me alimentar, porque tu já tem um pasto verde preparado para mim. Tu já tem uma mesa farta preparada para mim, Senhor. E Deus, se você derrama o óleo sobre a minha cabeça, ele vai descer, Senhor, até chegar lá na vida dos meus inimigos. Então, o salmo que eu deixo para vocês é esse, que esse salmo me acompanha desde quando eu aprendi a ler, eu tenho ele na minha vida. Quando eu passei pelo momento de UTI, que eu posso voltar aqui para contar para vocês, sobre outra parte, foi esse salmo que me acompanhou naqueles momentos de UTI, que ninguém estava lá comigo, mas o Senhor estava comigo. E a minha mente tinha esse salmo tão gravado que eu sentia que ele trabalhava na minha vida. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é isso. Não desista. Não desistam de buscar a presença de Deus. Não desista de acreditar que vocês têm um pai acima de todos os pais. E se vocês têm dificuldade com vocês mesmos de olhar para dentro e acreditar que Deus nem está aí para vocês, quero dizer para vocês que Ele está. Ele está. Muitas das vezes somos nós que limitamos o nosso contato com Deus. Em vez de a gente buscar Ele, a gente vai buscar coisas que não vai edificar a nossa vida, que não vai preencher o vazio que está na nossa vida. Mas mesmo assim, quando a gente está lá, que a gente sente que não vem nada para preencher, lembra, tem um Criador que me criou a sua imagem, a sua semelhança, então é para Ele que eu vou de novo. Caiu, levanta de novo. Não deu certo? Vai e faz de novo, porque uma hora vai dar certo. E a palavra que eu digo, não desista. Tenha resiliência na hora que vier a dor. Tenha resiliência na hora que vier o desespero. Tenha resiliência na hora que vier o sofrimento, a tristeza, o choro. Pode chorar, só não pode ficar lá chorando, se vitimizando. Ai, não deu certo. Não, levanta e fala, vai dar certo. Vai dar certo. Se eu já estou até aqui, o Senhor já me conduziu até aqui, então eu vou até o final. Então, essa palavra que eu quero deixar para vocês. E medito no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele vai estar com a gente aonde quer que a gente vá. Amém? Amém. Olha, gente, eu quero deixar para vocês que Jaice vai voltar, né, com a parte 2, né? Outro dia ela vai voltar com a parte 2 do testemunho dela. Tá certo? E aí vai ter toda a história, né, de ela já chegar na Alemanha, como ela chegou, enfim, o que Deus ele fez. Mas eu quero deixar aqui para vocês, gente, a Jaice vai falar, que antes de a gente terminar a nossa live, Jaice vai falar sobre do que é que a Jaice está trabalhando hoje em dia. E se porventura você que está vendo esse podcast, ou que vai ver esse podcast, você precisar de ajuda, entre em contato, vai estar lá na descrição do vídeo, tá lá o arroba dela do Insta. Então, a Jaice, ela percorreu uma estrada muito grande, ela chegou em horizontes que só Jesus poderia levar ela,
entendeu? Então, a Jaice, hoje em dia, ela trabalha com pessoas, não poderia ser diferente, né? E Jaice, deixa aí, Jaice, com quem você trabalha. Se alguém precisar, o que é que as pessoas podem encontrar se precisarem de ajuda, Jaice? Então, no momento, né, com que eu trabalho, Tassiane, eu sou formada na área de neuroterapia. Então, eu atendo pessoas que têm dificuldade de lidar com as suas emoções, com seus sentimentos, com seus pensamentos, que atravessa pelo momento de tristeza, depressão, que não sabe como lidar com essa situação, que tem dificuldade e que sente às vezes que não dá mais para fazer nada. Então, é com essas pessoas que eu atendo. Então, você que tem essa dificuldade, me procura, como a Tassiane acabou de falar, vai lá no meu arroba, me manda uma mensagem, me manda um direct, fala, Jais, eu preciso da tua ajuda. Se você tem pânico de medo, se você tem muita insegurança com você mesmo, até mesmo para falar um idioma, você me procura. Porque nós temos ferramentas, nós temos técnica, nós temos oração, nós temos meditação, nós temos várias formas de atender a pessoa quando ela chega com o diagnóstico dela, a gente vai acolher ela e vai mostrar para ela que existe sim uma saída. Existiu para mim, existe também para você. Não fique de fora sozinho aí, porque quando você fica sozinho, trancada no seu quarto, mulher, principalmente mulher, né, Tassiane? Que as mulheres, elas, quando a gente está aqui na Europa, que você tem muita crise de ansiedade, você vai para depressão, começa a tomar remédios fortíssimos. É bom? É, só que isso não vai ajudar você a ter uma emoção segura, um imunológico mais abastecido da tua própria confiança, porque você precisa confiar em você, mas você não vai fazer isso sozinha. Eu sei que você não vai, porque eu precisei de ajuda. Com certeza a pastora Tassiane também precisou de ajuda, né, a pastora Tassiane? Então, todas nós precisamos de ajuda. A gente nunca vai poder ficar sozinho. Quando a gente ficar sozinha, a gente se perde. Então, vão lá no meu arroba, me mandam uma mensagem. Aí vocês, olha, já essa minha autoestima tá lá embaixo. O que que eu posso fazer? Vem que eu tenho dica para te ajudar, mulher, tá bom? Não fica sozinha, não, por favor. Vamos junto, como eu sempre falo. Porque assim, eu já fiz, gente, vocês estão me conhecendo há pouco tempo agora, eu passei 2 anos fazendo terapia, porque, mas não, porque, gente, morar no Brasil não é fácil, e fora do Brasil também não é fácil. Tudo tem o seu bônus e seu ônus na vida. Então, né, Verdade. vai eu, Tassiana, lá do Quintinho, lá de Pernambuco, e venho parar na geleira da Noruega. Então, né, principalmente nessa época agora do inverno, né, que chamam-se de depressão de inverno, né? Uhum. Nessa época desse ano, sempre eu caio um pouco, sabe? Mas eu aprendi, como a já está dizendo, eu aprendi técnicas, eu aprendi como, quando você vê os sinais chegar, você vê, porque Isso também mesmo. não é só uma disfunção mental, é uma disfunção da falta de sol. Gente, sol é vida. Vocês estão Uhum. aí, abracem o sol, porque sol é vida. Vocês não têm noção, a gente só dá valor às coisas quando a gente não tem. E, É, infelizmente, isso é uma falha terrível do ser humano. Então, assim, sabe, para mim, o primeiro choque aqui foi a falta de luz, a falta de sol, né? No inverno, parece que não tem vida, parece que tudo morre, literalmente, sabe? é, E o verdade. inverno aqui é muito, muito, muito difícil, gente. Então, eu passei 2 anos, fiz terapia, sabe? E me ajudou bastante, né? Porque eu sofria com crise de pânico, crise de ansiedade, enfim. Quem é que não sofre de alguma coisa hoje em dia? Isso mesmo, né, Tassiane? Infelizmente, E no mundo que a gente vive, nesse mundo global, onde tudo tem que ser automático, tudo tem que ser para ontem, sabe? O cérebro tem que estar toda hora ali, sabe? A máquina não é a 10%, não, está a 100%, 100 por hora, o tempo todinho, sabe? E, uhum, assim, se você sente, né, que você precisa de ajuda, pede ajuda, gente. Pedir ajuda é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer.
É A gente não verdade. É aguenta, verdade. a gente não aguenta passar pela por essa dificuldade sentimental, emocional, cerebral, enfim, Uhum. sozinho. Temos sim Jesus, temos, sim, com certeza. Mas eu acredito que Jesus ele deu sapiência ao homem para que o homem possa um homem ajudar o outro homem. É o ser Isso humano. mesmo. Jesus ele nos fez para que a gente possa ajudar uns aos outros. Uhum. Então é É. de uma gama, leque aberto, especialistas de médicos de todo tipo, de toda. Se você está com a dor de cabeça, se você está precisa fazer uma operação, você vai para um médico, um clínico, e com problema da mente, a alma da gente, o espírito, quem cuida é Jesus. Isso. Mas Uhum. às vezes nós precisamos até de uma disfunção hormonal, de uma disfunção emocional, de um trauma. Então a gente precisa de ajuda. Então, se você tire no coração, entre em contato com a Joyce, tá certo? Ela trabalha com isso. Ela tem. E né, Tassiane, tu falou uma coisa que é bem interessante, né, amada? Que tu falou assim, Jesus cuida da nossa alma. Isso é verdade. Jesus cuida da nossa alma. E aí, agora eu vou falar um pouquinho como neuroterapeuta. Se você não une pensamento, sentimento e emoção, a gente fica totalmente desalinhado. O espiritual pode estar bem, mas se o mental não tiver, e se o emocional também não, para onde vai tudo isso? Para o nosso corpo. E aí a gente começa a ter dores no corpo. Você falou a dor de cabeça, muitas das vezes, não é porque você tá com falta de água não, muitas vezes você está até bem alimentado, muitas vezes você até tomou uma boa água, mas os teus pensamentos, como é que eles estão dentro da tua mente? Qual o tipo de pensamento que você está carregando? Eu sempre falo, qual o tipo de mochila que você põe nas costas todos os dias e começa a andar com ela? Será que é uma mochila leve, uma mochila de amor, de paz, de harmonia, de alegria? Ou é uma mochila de culpa, de raiva, de sentimento de medo, de pânico, de tudo que não vai te alimentar? E aí o corpo sente isso. E aí daqui a pouco a gente tá com dor no braço, tá com dor na perna, tá com... a gente vai pro hospital e o médico examina a gente, faz aquele check-up e tudo. Não encontra nada. A gente fala, mas como? O médico fala que eu não tenho nada, mas eu tô com essa dor. E muitas das vezes a dor não é para o médico encontrar. Lógico que a gente tem que ir para o médico. Recomendo sempre, vão para o médico. Todo mundo tem que ir para o médico, sim, fazer um check-up, uma análise. Mas, às vezes, a dor está na emoção. E aí, quando você não conhece as suas emoções, você reprime ela. Porque emoção reprimida é isso, é causar dor no corpo. Mas aí também, se você não sabe lidar com a tua emoção aqui fora, se tu é uma pessoa agressiva, que já vai para violência, para discussão, para briga, é outro ponto também que tem que alinhar. Porque é como eu falo, se você não sabe conduzir uma coisa, você sai de um extremo e vai para o outro. Como a Bíblia fala, um abismo chama outro abismo, né? Então, um problema vai buscar outro problema, uma situação difícil vai buscar outra situação difícil. E então, é melhor você ir buscar, sim, ajuda psicológica, ajuda espiritual. A Tassiane, ela é uma pastora, né, pastora Tassiane? Então, na área espiritual, vai para a pastora Tassiane, que tu vai ter resultado rapidinho. Amém. Então, na área emocional, mental, vem para Jaice, que ela dá um jeito em você rapidinho também. Mas é isso, como tu acabou de falar. Cada um, Deus deixou uma especialidade. Um ser ajudando outro ser. Porque cada um tem um especial na sua área, né? Porque um dentista ele não vai fazer uma operação no corpo, no coração. Porque ele é um dentista. Imagine um dentista fazendo uma operação no coração. Então, mesmo ele ter estudado clínica, né? Porque todo dentista é clínico, mas Isso não mesmo. é cirurgião. Cirurgião é outra área, né? Exatamente. Então, Então assim, é uma isso. enfermeira não faz o trabalho de uma técnica de enfermagem. Então, cada Isso mesmo. tem a sua área certa, né, para poder a sua sessão, né, que a Isso. gente chama aqui de Isso mesmo. sessão certa para poder trabalhar, né? Mas, gente, é isso. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Jaice a disponibilidade, primeiramente para o reino, tá certo, Jaice? Agradecer você, é, você ter tempo
para que Jesus ele use a sua vida em prol do reino. Isso é muito importante. Amém. Eu quero Amém. deixar aí para vocês, né? Sempre os avisos. Gente, próximo final de semana, o online podcast ele pode acontecer na sexta, no sábado ou no domingo, mediante a necessidade do convite. Tá certo, gente? Tem gente que pode durante a semana, gente que não pode no sábado, tem gente que não pode no domingo. Tem que ser uma coisa flexível. Eu não posso chegar ser toda sexta-feira, não. Para mim é melhor nas sextas, mas a gente sempre é possível para sábado ou no domingo. Então, se você também está assistindo, você sentiu vontade de participar, entra aqui no direct, dá um oi, chama, a gente conversa. A Jaice, a gente vai marcar para a Jaice voltar com a parte 2 do testemunho dela e ela vai contar o resto, detalhes do que ela passou ainda, né? E a maioria das coisas também, das vitórias que Deus deu sobre a vida dela. Né? Amém. Então, uma lutadora, você é uma batalhadora, você com esse testemunho eu aprendi que você é uma mulher que é difícil de encontrar, é de fibra. Amém. Viu? Então, eu te agradeço imensamente pela sua disponibilidade de abrir o coração. Às vezes a gente não sabe, mas através da gente, pode usar a vida da gente como cura na vida do outro. Né? Verdade. Então, eu quero tremendamente agradecer a todos que participaram. Vocês que participaram, vocês enviem para alguém, gente. Isso é tão importante. Né? Nós não estamos aqui atrás de like, estamos aqui em propagar o reino, propagar o testemunho, propagar Jesus para que ele possa, na porta dele, né, dizer pessoas diferentes, para de alguma forma na casa de alguém. Então, todo esse podcast, tá certo? Tá certo. Eu também quero te agradecer, Tassiane, pelo convite. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando com esse trabalho maravilhoso que Deus colocou no seu coração. E você é obediente, se submeteu a fazer a vontade do Pai. Está aqui trazendo pessoas que estão compartilhando das suas vitórias, dos seus momentos que passaram, mas elas superaram. Então, se elas superaram, outras também vão superar ouvindo essas palavras. E, então, muito obrigada pelo teu convite. Que Deus continue te abençoando e você continue prosperando em todas as áreas da tua vida, amada, tá bom? Amém. Muito obrigada. Filha, eu quero deixar aqui, olha, gente, estamos aqui mais um episódio do online podcast, o episódio 7, que foi com a Jaice Broeken. Hoje, falei direito. Jaice Broeken. É tão difícil de falar, né? Porque a gente é bem Mas quero aqui agradecer, gente, mais uma vez a sua participação e que no próximo semana nós voltaremos com outro episódio do online podcast, que é aquele podcast que você não precisa sair de casa para ser entrevistado. Amém? Então, beijo. Amém, amada. Muito obrigada por tudo e por todos que participaram aqui. Deus abençoe a todos. Tchau.